No ar Rádio Palestra Nova Era. Prece inicial. Obrigado, Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelo Teu amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, a Deus. Olá, boa noite. Hoje o nosso papo vai ser sobre doação de órgãos sob a visão espírita. E vamos fazer algumas perguntas com respostas, tudo sob a visão espírita, tá? Espero que isso possa ajudar muitas pessoas que têm dúvidas sobre o assunto. Doação de órgãos sob a visão espírita. Há nas obras básicas da doutrina espírita algum indicativo à doação de órgãos? O que o Espiritismo diz quanto à doação de órgãos? Bom, na época de Allan Kardec, esse assunto não era cogitado, portanto não existe nada. Aí as pessoas se perguntam, para que doar órgãos? Para que o semelhante possa continuar vivendo no plano físico. Que órgãos podem ser doados e quais os possíveis em vida? Bom, em vida você pode doar o rim, parte do fígado e pulmão e medula óssea. Já desencarnado, você pode doar os rins, fígado, coração, pâncreas, pulmões, intestinos, os tecidos, córneas e outros como pele, vasos sanguíneos, tendões e ossos. Quando o corpo para de funcionar, já não precisamos de nossos órgãos? Após a morte biológica, não nos são mais úteis esses órgãos. Quanto tempo recomenda-se, após a morte, para retirar os órgãos do doador? Bom, o tempo varia de 48 a 72 horas. Existe um momento certo para cremar um corpo? Não, depende do momento do espírito. Por prevenção, recomenda-se 72 horas de espera. Quanto tempo demoramos para nos desligar completamente do corpo material? O tempo proporcional ao nosso material. Isso já foi falado. Depende da evolução de cada um. O espírito desencarnado sofre com a extração dos órgãos na autópsia ou na cremação? Sim, quando não ocorreu a desencarnação. Em que momento os médicos liberam os órgãos para a doação após a morte? Após aplicado o teste de apneia, uns 10 minutos, e constatada a morte troncoencefálica. O estado de morte troncoencefálica é um momento seguro para se fazer a retirada de órgãos para transplantes sem perturbar o espírito do doador? No ato humana, ainda é o melhor método de avaliação clínica, porém no futuro será aperfeiçoada para garantir absoluta segurança ao doador.
Quando podemos saber se os órgãos de um familiar que está em coma podem ser doados? Estado de coma não é estar morto, portanto, não deve doar os órgãos imprescindíveis à vida, somente quando constatada a morte troncoencefálica. Doação, mas seu ente querido, desinformado sobre a continuação da vida, nunca comentou com alguém sobre isso, como ele se sentiria no plano espiritual? Num primeiro momento, ele vai sentir uma sensação desagradável, porém a seguir compreenderia o bem que foi feito e felicidade pessoal. A doação de órgãos pode causar obsessão, excepcionalmente quando o espírito doador for endurecido ou muito apegado à matéria. As emoções e sentimentos, defeitos e qualidades influenciam o comportamento do receptor? Há pessoas que mudam o comportamento ao receberem um órgão. Por quê? Isso tudo é impressão psicológica, não tem nada a ver com o órgão doado. Existe algum tipo de assistência por parte do plano espiritual em consequência da doação? Normalmente sim, a espiritualidade ajuda a todos, qualquer tipo de desencarne, por que não nesses casos? Doar órgãos pode trazer alguma complicação para o espírito após o desencarne? Somente percepções psíquicas que desaparecem após auxílio e compreensão. O que acontece com o nosso perispírito em caso da doação dos órgãos? Permanece inalterado. Segundo alguns, quando se doa órgãos, o perispírito é lesado e ainda causa influência na próxima encarnação. André Luiz, por exemplo, levou as impressões de câncer de intestino para o mundo espiritual. Se levamos os estigmas das doenças, também levaríamos a retirada dos órgãos e o espírito sofreria horrores. Mesmo quando é constatada a morte cerebral, o espírito continua no corpo. Como já foi dito, o perispírito não sofre lesões com a doação de órgãos, assim como com cirurgias no plano físico. A má utilização do nosso organismo é que efetivamente lesiona nosso perispírito para futuras reencarnações. Após a morte do corpo físico, o espírito poderá ou não estar junto ao seu corpo, dependendo de seu apego à matéria. Controvérsia ao padrão da morte cerebral, o que nos coloca a questão da incerteza se o espírito já se acha desligado da matéria. Será que a doação de órgãos alcançará maiores resultados quando os médicos do futuro puderem trabalhar também no plano espiritual? Certamente, com certeza, vai melhorar muito isso. O que alteraria em relação ao planejamento espiritual na existência da pessoa que vai receber um órgão? Maior tempo no plano físico para refletir sobre sua vida e uma nova oportunidade para cumprir sua programação evolutiva. Por que alguns transplantes são rejeitados? Quando ocorre a rejeição, isso pode ser relacionado ao fato do espírito doador não estar preparado para isso? E a rejeição dos órgãos ocorre
devido à incompatibilidade existente entre o fluido vital do doador e do receptor? Bom, a rejeição está diretamente vinculada ao merecimento do doador e dos níveis vibratórios do doador-receptor. A pessoa que recebe a doação fica com algum vínculo com o perispírito do doador? Não, a não ser que seja impressionável e, nesse aspecto, apenas psicológica. Uma pessoa que se suicidou, mas deixa uma carta doando seus órgãos, é culpada ou inocente? Bom, essa pessoa continua sendo um suicida, mas com certeza o seu gesto amenizará o sofrimento. Segundo o pesquisador e projecionista Valdo Vieira, não seria aconselhável a recepção de órgãos de suicidas em um transplante devido a graves prejuízos para o psiquismo do transplantado. O que pensar disso? Se o receptor for equilibrado sobre o assunto e tiver merecimento, ele suplantará esta influência psíquica. É ético um casal optar por ter mais de um filho apenas em decorrência da necessidade de se encontrar um doador de medula para um outro filho com leucemia? Permitir a reencarnação sempre é um ato nobre e valioso a um espírito. A que consequência espiritual estaria sujeito um doador que vendesse para um receptor necessitado? A intenção do doador é que será avaliada. Qual a posição de Chico Xavier em relação à doação de órgãos? O Chico Xavier optou por não ser um doador de órgãos. Por que alguns espíritas recusam-se a autorizar em vida a doação de seus próprios órgãos após o desencarne? Isso é uma questão de foro íntimo de cada um. Quem está e quem não está preparado para doar órgãos ao morrer? As pessoas conscientes de sua decisão e com o firme propósito de auxiliar os seus irmãos. Essas pessoas estão mais bem preparadas. Como devo expressar o meu interesse em ser doador? Informe a sua família sobre o seu desejo de ser doador de órgãos. Não é necessário qualquer registro em nenhum documento. O mais importante é comunicar em vida a sua vontade pela doação. Você tem nas mãos a oportunidade de salvar vidas. Não deixe que ela escape. Doe órgãos. Doe vidas. Para ser doador de órgãos, converse com os seus familiares. A vontade é sua, a decisão é deles. Obrigada pela atenção e espero ter te ajudado de alguma forma. Boa noite e fiquem com Deus. A seguir, prece final ao nosso vidro. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nós. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Muito bem, pessoal, participação em mais essa palestra virtual. Não esqueça de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no final desse vídeo. Em seguida, agora, nós vamos oferecer o passe virtual.
Fiquem ligados nesse vídeo, pois será em seguida uma continuação do vídeo. Até a próxima segunda e fiquem com Deus. Eleve seu pensamento a Jesus com muita fé. Faça um recolhimento interior, afastando da mente todas as preocupações, fechando os olhos, relaxando e confiando em Jesus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, de algum modo alçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.